omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 25 de abril, a Igreja tem a alegria de celebrar São Marcos Evangelista. O seu nome era João Marcos e era judeu da cidade de Jerusalém. Era ainda menino quando os fatos da morte e ressurreição de Jesus aconteceram. O seu pai não é conhecido, porém a sua mãe é citada no livro dos Atos dos Apóstolos e era conhecida como Maria de Jerusalém, ou Maria, mãe de João Marcos. A tradição afirma que São Marcos foi batizado por São Pedro, de quem ele era discípulo. São Marcos pertencia a uma das primeiras famílias cristãs da cidade de Jerusalém. Ele não chegou a ser discípulo de Jesus, porém conheceu o Mestre. Segundo a tradição, foi na sua casa que Jesus celebrou a sua última ceia e instituiu a Eucaristia. E também, no dia de Pentecostes, as pessoas receberam a graça do Espírito Santo, junto com a Virgem Maria e os discípulos. Por isso a sua casa passou a ser conhecida como cenáculo, que significa local de reunião. Pela casa que é mencionada no livro dos Atos dos Apóstolos, podemos dizer que a sua família tinha uma boa situação financeira. Marcos, quando criança, viu o seu lar ser transformado num ponto de encontro dos cristãos em Jerusalém, porque depois de Pentecostes, a sua casa tornou-se um lugar de referência. Ali, com efeito, passou a ser o lugar onde os apóstolos se reuniam e também os cristãos primitivos. Quando alcançou a juventude, São Marcos, discípulo de São Pedro, foi com ele para Roma. Lá, ainda jovem, começou a preparar o seu escrito sobre a vida de Jesus, que viria a se tornar o segundo Evangelho, Evangelho segundo São Marcos. Também São Marcos prestou serviços a São Paulo quando ele estava preso pela primeira vez. Foi tão gratificante esse trabalho que, quando São Paulo ficou preso novamente, ele escreveu uma carta a São Timóteo, pedindo para que trouxesse o seu precioso colaborador, ou seja, São Marcos. O Evangelho de São Marcos foi o primeiro a ser escrito e também é o mais curto dos evangelhos sinóticos, entre Mateus e Lucas. Porém, mesmo sendo o mais curto, não é o menos profundo, mas pelo contrário, ele desejava evangelizar os pagãos que haviam se convertido ao cristianismo. Por isso, a grande pergunta que ele queria responder através do seu evangelho é: quem é Jesus? E é muito interessante a forma como ele coloca, vai envolvendo os seus leitores a ter uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. São Marcos, ao escrever, certamente relatou muitas experiências que ele mesmo ouviu diretamente de São Pedro. E o mesmo São Pedro teve a oportunidade de conhecer os escritos e de aprová-los, e de pedir para que a sua leitura fosse feita em todas as igrejas. Assim começou a se espalhar o Evangelho segundo São Marcos. São Marcos está inserido dentro de uma família cristã evangelizadora. A sua mãe, como já falamos, era uma mulher acolhedora, acolhia os apóstolos e grandes coisas aconteceram em sua casa. E ele também era sobrinho de Barnabé, o grande companheiro de viagem de São Paulo na sua viagem missionária. Por isso podemos dizer que certamente São Marcos conheceu os apóstolos e os grandes evangelizadores da igreja primitiva. O Evangelho de São Marcos é simbolizado por um leão. Isso acontece porque o seu evangelho começa narrando a missão do profeta São João Batista, que ficou conhecido como a voz que grita no deserto. Ora, nos tempos primitivos, o leão habitava em desertos e os seus rugidos impunham temor e respeito. Por isso, São Marcos é representado pelo leão. Essa figura do leão que representa o Evangelho de São Marcos é recordada também por São João, no seu escrito O Apocalipse. Levando o seu escrito consigo, ele partiu depois da morte de São Pedro e São Paulo para uma missão apostólica. Segundo a tradição, ele foi pregar na ilha de Chipre. Em seguida, foi para a Ásia Menor e depois ao Egito. Lá ele pregou especialmente em Alexandria. Nesta cidade, ele fundou uma das igrejas que mais cresceram. A tradição nos conta que ele foi martirizado numa festa de Páscoa depois que celebrava o partir do pão, como os primeiros cristãos chamavam a celebração da Santa Missa. Anos depois,
as suas relíquias foram levadas para Veneza por mercadores italianos. Hoje elas estão guardadas na Catedral de São Marcos, na mesma cidade. E a partir do ano de 828, a cidade de Veneza assumiu São Marcos como seu padroeiro. Queridos irmãos, celebrar hoje a vida deste evangelista é louvarmos a Deus pelo seu sim, porque graças a ele hoje nós temos um precioso relato sobre a vida de Jesus. Através dos escritos de São Marcos nós podemos conhecer um pouco do nosso Senhor, um pouco do nosso Mestre. Então por isso devemos nos alegrar e louvar a Deus pelo sim deste jovem que escreveu o Evangelho contando a vida de Jesus. E mais especial ainda é saber quem é Jesus, esta grande pergunta que São Marcos queria responder. Então eu pergunto a você também, quem é Jesus? No Evangelho de São Marcos, conta-nos a história de que Jesus, reunido com seus discípulos, perguntaram: e para vocês, quem eu sou? Esta é a grande pergunta, e esta é uma pergunta que devemos trazer sempre em nosso coração. Quem és tu, Senhor? Revela-te, porque desejo conhecê-lo. Muitas pessoas acham que já conhecem a Deus, pelo tanto ou pelo pouco que já conhecem, mas Deus é infinito, por isso essa pergunta é sempre atual. Quem és tu, Senhor? Revela-te, quero conhecê-lo. E de alguma forma devemos professar a nossa fé como Pedro, e assim também como fez São Marcos depois, ao escrever esse relato. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida de São Marcos e te agradecemos, porque foi através dele, Senhor, que o Senhor se revelou a nós através do Evangelho. Muito obrigado pelo sim dele, por sua abertura a Deus, e também, Senhor, por ele ter nos deixado esse precioso escrito que nos revela a tua identidade, quem você é. E neste dia, Senhor, que celebramos São Marcos, queremos professar que tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és o nosso Senhor e o nosso Deus. E assim, professando a nossa fé, nós podemos mergulhar cada vez mais neste conhecimento maravilhoso que é conhecer a tua pessoa. Assim como São Paulo afirmou que diante do conhecimento de Cristo, ele considerou todas as coisas como lixo, como esterco. Também nós, Senhor, diante do Evangelho de São Marcos e diante da possibilidade de te conhecer, queremos tudo considerar como perda, como lixo, para poder te conhecer profundamente, assim como São Marcos te conheceu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Marcos Evangelista, rogai por nós.